Boa noite, povo de Deus, boa noite, boa noite. Vamos ver quem está chegando aí para a nossa live de leitura da palavra. Mais uma noite na presença do Senhor. Boa noite, já chegou a primeira, a terceira pessoa, já chegou a nona, já chegou a 14ª. Glória a Deus. Boa noite, gente. Deus abençoe. Estamos aqui para mais um dia de leitura da palavra e agora nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Boa noite, Gabi, boa noite, Isméria, boa noite, Ana. Deus abençoe, Mari, boa noite, Nicole. Gente, que bom ter vocês aqui. Hoje nós estamos aqui bastante animados para continuar a nossa leitura da palavra, nosso desafio do mês de junho. E tem sido muito especial, né? Passar todos os dias lendo a palavra de Deus. E olha quantas pessoas não tinham esse hábito, né? De ler a Bíblia todo santo dia. E com essa leitura da palavra, está aí todo dia pegando a Bíblia, conhecendo mais. Tem sido mais que especial, não é verdade? Vai chegando, aperta aqui no coraçãozinho para você dar um joinha aí, coraçãozinho para essa live. Em nome de Jesus. Eu acho até esses coraçõezinhos que sobem aqui, ó, os coraçõezinhos que vocês deixam, né? Não é? Eu acho que eu não entendo nada do Instagram, gente. Tô aprendendo agora. E também compartilha, aperta no aviãozinho, compartilha para seus contatos aí, virem participar, ler a Bíblia com a gente, amém? Nós vamos ler a segunda carta aos Coríntios. E a gente já leu a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E é muito importante, né, a gente entender todo o contexto histórico, toda a cultura da época, o que estava acontecendo para que Paulo falasse aquelas palavras. Com certeza ali divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu aquelas recomendações, exortações aos coríntios que também servem para nós, né, nos dias de hoje, com certeza, para sempre, enquanto a gente viver nessa terra. São palavras do próprio Espírito Santo para nós, para a nossa vida, para a igreja. Amém? Então, aí eu já expliquei para vocês ontem todo o contexto, como que a cidade de Corinto era. Era uma cidade idólatra, eles serviam a uma deusa da prostituição, que chamava Afrodite, né? Eles serviam essa deusa Afrodite, que é a deusa da sensualidade, a deusa da prostituição, da fornicação, de tudo quanto é ruim, de todo o pecado sexual que acontecia naquele lugar. Então, por isso, todas as recomendações que a gente já deu, o apóstolo Paulo, né, deu àquela igreja e tudo mais. E eu falei para vocês que o apóstolo Paulo ficou 18 meses com eles, levantando aquela igreja. Depois ele viajou, né, continuou fazendo a obra do Senhor e depois ele prometeu que voltaria para a cidade de Corinto. Então ele voltou 4 anos depois naquela cidade e passou mais 3 meses com os irmãos de Coríntios, com a igreja de Coríntios, e ali ele pregou um pouco mais, ali ele deu mais instruções para aquele povo, amém? Mas ele considerava aquele povo como seus filhos na fé, como pessoas ali que ele tinha um carinho muito grande, porque ali ele começou a fazer a obra do Senhor. Então ele escreveu uma segunda carta para aquela igreja, e é o que a gente vai ler. Não sei se a gente vai conseguir ler toda a carta, toda a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se não conseguirmos, eu vou ter que passar um para casa, porque aqui no dia 22, né, que é hoje, nós estamos no 22º dia de leitura, está mandando ler toda a carta de 2 Coríntios, mas eu não sei se a gente vai conseguir ler em 1 hora, né? Eu já quero começar logo, mas eu não sei se a gente vai conseguir ler em 1 hora. Então, se não conseguir, vou passar um para casa para vocês terminarem 2 Coríntios amanhã. Mas vamos deixar, em nome de Jesus, o Espírito Santo conduzir. Vamos fazer a nossa oração? Deixa eu tomar minha água aqui. Já pegou sua Bíblia? Já pegou o seu marcador de texto? Então vamos fazer a nossa oração para a gente começar logo. Eu não vou poder parar muito, tá? Para poder explicar. Então a segunda carta aos Coríntios, Paulo ele estava mais explicando por que ainda não tinha conseguido ir visitar os irmãos,
como que estava sendo o trabalho dele de evangelismo, né, por onde ele estava passando. Ele faz ali também uma gratidão aos irmãos, porque na primeira carta ele deu muitas recomendações, exortações, e os irmãos aceitaram a repreensão, eles começaram a fazer certinho do jeito que Paulo ensinou. Então ele meio que agradece as pessoas por terem ouvido todas as recomendações dele. Então a gente vai ler a segunda carta aos Coríntios, amém? Então eu não vou parar muito para explicar, mas eu sei que Jesus vai falar em nossos corações, porque ele sempre tem uma palavra boa para nós, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa noite mais um dia. Pai, tem sido dias tão especiais, o Senhor tem falado tanto em nossos corações, tem nos feito conhecer coisas que nós jamais imaginaríamos que um dia nós iríamos aprofundar tanto ali na história, não só ali na revelação espiritual, mas também na história daquela igreja, na história do apóstolo Paulo, no que ele sentia, como era o amor por aquela igreja, como era o trabalho daqueles irmãos, as dificuldades que eles tinham, que nós também temos, Pai, como igreja nós também passamos, e tantas outras coisas. Continue nos ensinando, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, fala conosco profundamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, não só para a nossa edificação, para que nós também venhamos ter capacidade, habilidade de ensinar a muitos outros, porque o nosso objetivo aqui, Senhor, é nos aprofundar na Tua palavra, conhecer o Teu coração, conhecer mais da Tua igreja, da Tua vontade, e também aprender para ganhar almas, para pregar para pessoas, para poder, meu Pai, levar essa palavra para o mundo, porque o mundo não lê a Bíblia, mas eles leem a nossa vida, eles leem a nossa atitude, eles ouvem muito bem o que nós falamos. Então, meu Deus, nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, para que o mundo olhe para nós e veja a palavra do Senhor através das nossas atitudes, da nossa forma de se comportar, da nossa forma de falar, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, e vocês digam amém, digam graças a Deus, amém? Vamos lá então, vamos ler a palavra do Senhor. Deixa eu abaixar um pouco aqui para ficar mais claro, que às vezes eu leio mais alto, outra hora eu leio mais baixo, né? Então vamos lá, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, aos Coríntios, a igreja de Corinto. Vamos ler, vamos aprender em nome de Jesus. Fica com o marcador nas suas mãos para você marcar todos os versículos que te chamarem a atenção. Lembrando que cada um desses versículos será Deus falando com você. Comentários é só para fazer observações. Live tá travando, live caiu ou qualquer outra coisa do tipo, tá bom? Fora isso, esquece esses comentários em nome de Jesus. 2 Coríntios, então, capítulo 1, versículo 1, prefácio e saudação. Então, é o início da segunda carta de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, ação de graças de Paulo pela consolação que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Olha como isso é bonito. Marca esse versículo. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia,
pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Ou seja, Paulo ele teve medo de morrer. A perseguição grande que ele padeceu na Ásia, ele pediu oração aos irmãos para orar por ele, e ao contrário de que muitos pensam, Paulo ele teve sim medo de morrer. Ele mesmo fala, né, que foi uma tribulação tão grande que ele teve medo de perder a vida, ele desesperou, né? Desesperar o quê? Perder as esperanças, né? Versículo 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou da tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas as graças a nosso respeito. Aí ele explica por que Paulo demorou a sua ida. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que estivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura a leviandade, ou o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi assim e não, não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus e por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Vamos lá então? Pela fé estáis em pé. Deixa eu marcar isso daqui. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. E deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muita lágrima, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele e o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber
se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha só que interessante, né? Ele falando que das tribulações que ele passou, muita gente deixou ele triste. Ele fala de alguém que deixou ele profundamente triste, a ponto dele escrever essa carta com lágrimas, mas ele perdoa por amor de Cristo e para que ele não seja vencido por Satanás. Então ele fala, então eu perdoo para que não sejamos vencidos por Satanás. Então quem não perdoa, olha só que interessante, quem não perdoa, aquele que o ofendeu, aquele que o entristeceu, aquele que o feriu, acaba sendo vencido por Satanás. Interessante, né? Porque não ignoramos os seus ardis, né? Olha só, marca isso daí, viu? Interessante. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, tudo isso que Paulo está contando, a gente lê um pouquinho lá em Atos, de Paulo vivenciando toda essa perseguição lá em Atos. Mais ali no capítulo 18, quando ele estava em Corinto, né? Em Éfeso e Corinto. Vamos lá então, o caráter e os frutos do ministério de Paulo, versículo 14. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha, bem que eu falei na oração no início hoje, né? Que o mundo não lê a Bíblia, eles leem a nossa vida. Então Paulo fala assim, nós somos essa carta que o mundo lê. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Olha, bem orei sobre isso antes da live, antes de ler, né? Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Coloque isso daí também. A nossa capacidade vem de Deus. Somos a carta para o mundo, somos a Bíblia que o mundo lê, e a nossa capacidade não é de nós mesmos, mas vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Anota também. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel
não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Muito bonito, né? Vai marcando tudo aí. Capítulo 4, tem hora que dá vontade de parar para explicar, mas eu sei que vai ficar muito longo, gente. Então eu explico no final. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, muito interessante também, pois o apóstolo Paulo também estava cego, né? Até que ele teve um encontro com Jesus, ficou cego mesmo de verdade, e quando ele viu a luz de Jesus, ele ficou cego, né, de verdade. A gente já leu os em Atos, e depois os olhos dele se abriram, e aí ele fala que foi como uma escama caindo dos seus olhos. Então aqui ele fala isso, né? O Deus desse século, deste mundo, Deus com D minúsculo, ou seja, o próprio Satanás mesmo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O próprio Satanás, o próprio diabo cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus, porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, marca isso. Muita coisa, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, e por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Versículo 16. O desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Marca isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas.
Marca isso também. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas do céu. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, a qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Marca isso. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito, cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ministério da Reconciliação, versículo 11. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais de responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, ou se conservamos juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ninguém que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Marca isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 6. Vamos lá, a abnegação de Paulo. A abnegação de Paulo em seu ministério, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e como verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres,
como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Instante exortação à santidade, versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estejais estreitados em nós, mas estejais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais em julgos desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então marca isso que é muito importante. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Versículo 2. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em vossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, gente. Vamos lá. Versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que nos foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijarei. Porque ainda que vos tenha contristado, com a minha carta não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Está falando de 1 Coríntios, né? Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, aquela primeira carta que a gente leu, né, que é 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, deixou o povo um pouco contristados aqui. Acho que foi um choque para aquelas pessoas, o apóstolo Paulo ter falado correções tão duras, né? Correções ali contra o pecado mesmo. Mas ele falou, eu vi que vocês ficaram assim ao receber a carta, mas foi bom porque essa tristeza que vocês sentiram fez vocês se arrependerem dos seus pecados. Então assim, a palavra foi dura para aquela igreja, a primeira carta aos Coríntios, mas deu resultado que o povo se arrependeu dos seus pecados, que ainda tinha muito pecado vindo do mundo, da idolatria, da pornografia, das crenças mundanas, estava entrando dentro da igreja, e Paulo teve que ser duro com eles. Então, por isso que Paulo fala aí, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Porque quando cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros nesse negócio.
Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que vosso grande cuidado por vós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela nossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto, que convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor, regozijo-me de que em tudo poder confiar em vós. Capítulo 8, versículo 1. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda tristeza superabundou as riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunhão desse serviço que se fazia para com os outros. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois, por isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só a praticar, mas também querer. Agora também completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Versículo 18. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só por diante do nosso Senhor, mas também diante dos homens. Como eles, enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas das vezes, em muitas coisas, já experimentamos ser diligentes, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a vossos irmãos, são embaixadores das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Capítulo 9, vamos ler? Vamos lá então? Deixa eu só tomar mais um pouquinho de água. Vai lembrando desses nomes, né? Que é Tito, Timóteo, né? Depois Paulo também escreve para Tito, depois ele escreve também para Timóteo.
a primeira e a segunda carta para o Timóteo, né? Então a gente vai ler mais para frente, vai guardando essas coisas aí no coração. Capítulo 9, versículo 1. Fala sobre oferta aqui, viu, gente? Só para ficar mais claro para vocês. Está falando sobre a oferta que é dada na casa de Deus. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Então, a gente vê Paulo falando no capítulo 8 um pouquinho da prosperidade do povo, né? Corinto era uma cidade próspera, era um povo próspero. Então, ele fala sobre ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão em necessidade. E aqui ele fala sobre a oferta. Versículo 3. Mas enviei estes meus irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vãs nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós, desde o firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então você vê que está falando realmente de vida financeira, né? Está bem claro. Versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, quem dá condição é Deus, né? Ele é o que dá semente ao que semeia. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela deliberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelência graça de Deus, que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Vamos no capítulo 10? E aí, o que vocês acham? Vamos continuar lendo? Continuemos lendo? Ó, pra mim falta 3 folhas aqui. Eu falei que eu ia ler até o capítulo 9 e ia dar lição de casa. Vocês acham que continua lendo ou deixa como lição de casa? Coloca aí nos comentários. Temos 15 minutinhos para dar 1 hora. Vamos continuar então? Patrícia falou que sim, a Fátima disse que sim, Gabi disse que sim, Maria disse que sim. Então vamos lá, eu falei que eu ia até o capítulo 9, né? Mas temos 15 minutos para 1 hora ainda, então. Todo mundo tá de acordo. Então bora. Vamos lá então, capítulo 10. Acho que todo mundo tá aí, firme e forte, né? Então bora, então vamos continuar lendo. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne,
porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, marca isso, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas, marca isso. As armas da nossa batalha espirituais não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas, destruindo todos os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Versículo 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Depois eu explico isso para vocês. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Versículo 14. Porque não nos entendemos além do que convém. Não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a vossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outrem, para não nos gloriarmos no que já está preparado. Aquele, porém, que se glorie, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Mais ou menos aqueles que se exaltam serão humilhados, né? Mais ou menos o que ele está falando. Capítulo 11, versículo 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, alguma sorte, corrompidos em vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude nas palavras, não sou, contudo, no conhecimento, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque a graça de Deus vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe.
mas o que faço, farei para contar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Versículo 16, o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Pois que muito se glorie segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe a servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus, olha só o que Paulo passou, presta atenção nisso. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Olha quanta coisa o apóstolo Paulo passou, né? Sofreu demais da conta. Versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, né? Ou seja, além de tudo que ele estava passando, ele ainda estava preocupado com cada igreja que ele levantou, com cada irmão que ele ganhou para Jesus, cada trabalho que estava sendo feito. Versículo 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que o governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas das cidades dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Olha só quanta coisa que Paulo passou. Então, capítulo 12, versículo 1, vamos lá. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei louco, nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim
de não me exaltar. Então não sabemos bem o que é o espinho da carne que Paulo fala, né? Se é todas as lutas que ele passou, se é alguma enfermidade, não sabemos. Mas ele falou que tinha um espinho na carne, né? Versículo 8, na qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. Marca isso. Versículo 11, o desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais e prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui que estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim. Olha, interessante como o apóstolo Paulo se sentia, né? Que ele amava muitas pessoas e se sentia cada vez menos amado. Versículo 16. Mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andando porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Versículo 19, os últimos avisos aos coríntios e as saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, amados, para a vossa edificação, porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendência, inveja, ira, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhou para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram, né? Então vamos ler o último capítulo hoje, então? O último capítulo, capítulo 13, é isso mesmo, né? Versículo 1. E a esta 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, a 2ª vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Isso daqui é interessante, marca isso. Examinai a vós mesmos se vós permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. É isso mesmo. Versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nós regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente,
para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Finalizamos 2 Coríntios. Nossa, deu 1 hora certinho, ó. 11 horas. Eu queria explicar muita coisa, gente. Eu queria falar muito, mas o nosso tempo realmente é curto. Eu não gosto de me estender muito, mas a gente vê que em 2 Coríntios, só resumindo aqui, Paulo ele fala mais dele mesmo, né? Ele fala mais dele, do ministério dele, do amor que ele tinha por aquela igreja, o quanto ele queria ver aquele povo bem, tudo que ele passou por aquelas almas, todo o sofrimento dele, tudo que ele sentia, tudo que ele desejava por aquelas almas. Ele fala mais dele mesmo, né? Falando, olha, irmãos, eu escrevi uma carta, a primeira carta para vocês, eu fiquei sabendo que vocês ficaram contristados, que foram palavras pesadas, mas eu preferi escrever essas palavras pesadas e duras para a salvação de vocês, para não ter que fazer isso pessoalmente. Então eu fiz por cartas e quero ir ter convosco, quero voltar em Coríntios, quero reencontrar os irmãos. Quando eu reencontrar os irmãos, eu quero poder encontrar vocês na santidade, salvos, unidos, né? Então ele fala isso. Por isso que eu falei, por isso que eu escrevi aquelas cartas dirigidas por Cristo. Não veio de mim mesmo, veio do Espírito Santo, para que vocês não permanecessem em inveja, mexerico, brigas, prostituição, que nem fala aí, né? É para isso, né? Para que quando eu voltasse a vocês, eu não achasse vocês fofocando, orgulhosos, não encontrasse tumulto dentro da igreja, porfia, ira, inveja, pendência, distrações, pecado, prostituição. Então ele vem falando dele mesmo, ele fala mais dele, né? De tudo que Deus estava fazendo, tudo que ele tinha vontade de fazer ainda, de reencontrar os irmãos. Então, assim, muito lindo, né, gente? Eu achei que a gente não ia conseguir, mas conseguimos, glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, iniciada e finalizada na mesma live, né? E que gostoso, muito gostoso mesmo ler essas palavras e ver que o amor que Paulo passa para a igreja é exatamente o amor que Deus sente por nós. Às vezes nós recebemos algumas palavras mais duras mesmo, e às vezes nós precisamos de umas palavras mais duras, às vezes nós precisamos de correção, que Deus venha e puxe a nossa orelha para o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos vencer o pecado, para que nós venhamos ser salvos, né? E às vezes, assim, por mais que a gente se sinta triste, né? Por mais que a gente se sinta triste com aquela palavra que a gente recebe, aquele puxão de orelha, é para o nosso bem, né? Então, assim, Paulo estava querendo dizer tudo isso. Gente, eu passei tanta coisa por amor de vocês não sabem como que é minha luta, né? Eu sei que muitos falam muito bem de mim, muitos me exaltam, mas olha, eu vou falar para vocês que eu não me sinto assim. Ele falou, né? Eu não me sinto assim. Eu, cada dia mais, vou passando por tantas e tantas tribulações. Tive medo da morte, eu pensei que eu ia morrer, fui açoitado, fui apedrejado, sofri naufrágio 3 vezes, tive que fugir para não morrer, fiquei escondido no abismo, madrugadas, fiquei com fome, fiquei com frio, fiquei sem roupa para vestir. Nossa, quanta coisa o apóstolo Paulo passou por amor ao evangelho, né? E hoje, gente, a gente vê que qualquer coisinha que uma pessoa ela passa por amor ao evangelho, ela já fica, ai, tá muito difícil, fazer a obra do Senhor é muito difícil, ganhar alma é muito difícil. Ô, gente, nós não sabemos nem o que é difícil, pra falar a verdade pra vocês. A gente não sabe nem que o significado da palavra é difícil pra gente falar que é difícil. Quando você lê tudo que aquela igreja passava, tudo que o apóstolo Paulo passou e todos os outros que com ele estavam, né, o jeito que Tiago morreu, a gente viu o jeito que Tiago morreu, João Batista morreu, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas mesmo assim eles tinham um amor muito grande pela obra do Senhor. Então, assim, a gente não sabe nem o que é difícil, nem o que é dificuldade, né? A gente tem que pedir a força a Deus todos os dias para a gente continuar fazendo a obra com amor, porque diante dele há uma recompensa preparada para nós. Amém? É igual a Maria
das graças tá falando aqui. Tem gente que até afasta da igreja. Qualquer correção, é verdade. Qualquer correção, o pastor falou isso. Eu acho que ele tava falando pra mim. Eu acho que ele tava jogando indireta pra mim, porque eu não vou na igreja mais que o pastor. Gente, se o pastor falou uma coisa que você sentiu pra você, foi o próprio Espírito Santo, tá ótimo. Tá bom demais? Não vou na igreja mais. Gente, a gente tem que ler isso daqui e encontrar força pra gente prosseguir. E ver que o que a gente está passando, a gente tem que dar glória a Deus. Que a gente não sabe o que é passar luta por amor ao Evangelho. A gente não sabe o que é perseguição. A gente não sabe nem o que é perseguição, gente. Ao Evangelho, não fazemos ideia o que é ser uma igreja perseguida. Né? Nós temos que levantar as mãos para os céus. Que no Brasil não tem perseguição verdadeiramente como tinha naquela época, não, gente. Hoje a gente é muito privilegiado por viver um Evangelho assim que a gente possa pregar com liberdade. Então, assim, muito bonito, muito, muito bonito mesmo. Foi muito gostoso ler a segunda carta. E você vê que, assim, Paulo, na primeira carta, ele só chama atenção, correção, repreensão, né, cajadada. E aqui ele não fala nada do tipo, porque o povo ouviu, né? O povo ouviu, o povo leu a carta de Paulo, recebeu de bom coração e consertaram as suas obras. Receberam a repreensão, ficaram tristes, sim, ficaram, né, chateados, porque eles não esperavam que fosse receber uma carta tão dura de Paulo, que nem ele falou, eu fui pesado com vocês me perdoem se eu fui pesados nas palavras, mas eu prefiro ser pesados por carta do que pessoalmente. E depois Paulo voltou mesmo, viu, gente? 4 anos depois, Paulo voltou lá na cidade de Corinto e passou 3 meses com os irmãos de lá. Gostoso, né? Muito gostoso. Vamos orar, gente? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar. Entenderam, então? Claro que muita coisa. Não vou conseguir explicar tudo, né? Mas eu só faço aqui o resumo pra gente entender o que tá acontecendo. Amém? Então amanhã a gente vai ler as cartas de Paulo para os Gálatas. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela leitura de hoje. Que gostoso, meu Deus, como é gostoso ler Tua Palavra, relembrar os versículos que nós já conhecemos, que muito já falou em nossos corações, que muito nós aprendemos. Meu Pai, ver aqui, meu Deus, o amor do apóstolo Paulo pela igreja, o amor que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, esse amor que nós podemos sentir nas palavras dele, nós podemos sentir nas palavras do próprio Espírito Santo no coração dele. Meu Deus, meu Pai, que nós venhamos lembrar desse amor em todos os momentos que nós estivermos passando por lutas, porque o Teu amor realmente nos constrange, como Ele diz na palavra. É o amor do Senhor que nos edifica, é o Teu amor que nos sustenta, é o Teu amor, meu Deus. Quando nós nos sentimos amados, é que nós conseguimos entender que nós podemos suportar todas as coisas. Meu Deus, o apóstolo Paulo, ele suportou tanta coisa, mas por causa do amor do Senhor no coração dele. Que esse amor também, meu Pai, venha nos sustentar todos os dias, porque nada pode nos separar do amor do Senhor. Que quando se levantar, meu Deus, qualquer tribulação, qualquer perseguição, qualquer situação contrária, qualquer vento contrário, que nós jamais venhamos temer, mas que nós venhamos lembrar do Teu grande amor, do Teu infinito amor, meu Deus, o Teu incondicional amor que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Meu Deus, que cuida de nós de uma maneira mais que especial. Assim como o Senhor cuidou ali do apóstolo, meu Deus, para que ele continuasse fazendo a obra do Senhor até o dia que o Senhor o chamasse dessa terra. Obrigada por tantos ensinamentos, Pai. Que o Senhor abençoe a todos que estão nessa live dia após dia. E que amanhã o Senhor possa continuar enchendo os nossos corações de palavras boas, em nome de Jesus Cristo, através da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que todos tenham uma noite de paz e amanhã todos estejam na tua casa, na igreja, buscando o Senhor, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém? Gente, é isso, né? Glória a Deus. Tira aquele print. Não esqueça de marcar os versículos que mais te chamaram a atenção nos prints, tá? Nossa, é tanto versículo aqui, né? Nosso Pai. Agora eu entendo. Tira o print.
Não, amanhã não vai ter live não. Eu falei amanhã, né, gente? Não, amanhã não tem live não, só segunda-feira, tá? Amanhã é domingo, tem culto o dia todo, e aí eu fico com a voz bem cansada. Não, amanhã não tem não. Eu falei errado, gente, é segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente vai ler Gálatas, combinado? Em nome de Jesus? Então, marca aí, tá? Eu falei errado, gente, desculpa. É sono, gente, é sono, é cansaço. Até esqueci que amanhã é domingo. Então é isso aí, segunda-feira. Tiraram o print? Então tá bom. Então marca lá o versículo que mais te tocou, que você sublinhou, que você marcou aí, né? E se você perguntar, pastora, qual o versículo assim que voltou a saltar os seus olhos, né? É esse daí do 2 Coríntios 13, 5 também. Examinai a vós mesmos se vós permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Todos os dias a gente tem que examinar nós mesmos se nós permanecemos na fé. Todos os dias temos que examinar nossas vidas se nós estamos firmes na fé. Amém? Examinai-vos a vós mesmos se vós permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. Amém? Gente, beijão no coração de vocês. Até segunda-feira.